Paz do Senhor esteja nos nossos corações. Amados e amadas, nesse momento, vamos iniciar a mais uma pregação. A pregação é sobre por que as vidas perdidas. Então, nesse momento, que o Divino Espírito Santo de Deus desça sobre nós, nos dê discernimento para ouvirmos a palavra desse servo que está transmitindo os anseios do Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que repreenda todos os principados e potestades do ar e expulse o demônio para as prisões do inferno. Amada família, nesse momento, tratar vocês como amados e amadas. Quero explicar a vocês que há interrupção por conta que essa produção dessa gravação é realizada por esse servo. Não temos equipe, não temos câmera, não temos luzes, não temos equipe alguma. É gravado na fé do Senhor, transmitindo a palavra, às vezes com intervenção da minha cachorra que late e atrapalha. Tenho que fazer um play para mandá-la parar de bater, se não sai mais o latido dela do que a palavra. Esse vídeo é feito rusticamente, não tem edição. O que é edição? Edição é quando você acerta os erros. Aqui é tudo feito de acordo com o Espírito Santo de Deus. A um servo somente transmitindo a palavra. Amém? Mas não podemos nos lamentar. Estou trajado dessa forma por conta do intenso calor. Mas os obstáculos da vida não nos impedem de transmitirmos a palavra ao servo e à serva do Senhor Deus. Por conta, amados e amadas, que nessa pregação o adversário age de todas as formas para impedir que seja transmitida a palavra. Defeito técnico, esquecimento do volume, esquecimento das luzes, enfim, é uma parafernália que um só ser, é só com a ajuda do Divino Espírito Santo que podemos transmitir essa palavra a todos vocês, os fiéis à palavra, as servas do Senhor, da Igreja Novo Reino de Deus, a minha família, meus filhos, as crianças do mundo e todos esses no mundo que queiram ver esse vídeo e ouvir a palavra de Deus, transmitindo aos seus corações, feita de maneira como o Espírito Santo de Deus deseja, em nome de Jesus. Porque temos muitas vidas perdidas no mundo, amados e amadas? Bem ou mal, a luz ou trevas, nós sempre temos situações difíceis que nós nos posicionamos nessa rápida passagem pelo mundo, que temos diante de questionamentos constantes sobre os mistérios dessa vida, especificamente no campo espiritual. Nós queremos aqui transmitir a palavra a vocês sobre o mundo espiritual. Claro que sim, a vida não é definida pelo que é material. E podemos ver ou tocar. O mundo físico onde vivemos, amados e amadas, é caracterizado por 4 dimensões: a altura, o comprimento e o tempo, sendo regulado por leis naturais com a mesma gravidade, termodinâmica e outras. Já o mundo espiritual é uma realidade paralela a isso, tão real quanto a primeira, embora regida por regras
diferentes. O essencial é saber que tudo que acontece em um deles interfere no outro. Alguns exemplos disso está claramente descrito na Bíblia, como, por exemplo, quando o anjo do Senhor veio à terra, anunciou o nascimento de Jesus e Maria, o arcanjo Gabriel, que concebeu o Espírito Santo de Deus, o Filho, o Cordeiro de Deus. As duas realidades são lados diferentes de uma só moeda. O que vem ser a batalha espiritual? Já vimos diversas pregações, mas nunca é demais revisarmos a matéria. Trata-se do embate entre o bem e o mal. A Bíblia ressalta essa realidade mostrando que existem dois polos que se contrapõem. Podemos tornar como o reino da luz e o império das trevas. Jesus declarou como sendo luz do mundo. Ele comanda o reino da luz. Já o adversário, chamado Satanás, príncipe das trevas. Outro exemplo, Jesus é chamado da verdade, enquanto o adversário é chamado pai da mentira. Essa batalha entre opostos é real e somos afetados por ela todo momento. Uma das intenções dessa pregação é ensinar a vocês, ou falar a palavra, de maneira didática e compreensível. Essa batalha perdemos muito por não sabermos o que fazer e como nos posicionar. Entender como devemos combater o bom combate, escolhendo o lado certo da guerra, é uma forma de proteção que pode vir e vai nos livrar de muito mal e muito sofrimento. Como identificar o bom combate? Todos enfrentamos dificuldade em diversas áreas, seja física, familiar, profissional, etc. Precisamos entender a origem delas, as verdadeiras raízes. Caso contrário, lutaremos contra as causas erradas e nunca resolveremos os nossos problemas. Profissionais da saúde, médicos, psicólogos, psiquiatras, têm a experiência de tratar pacientes e chegar a um limite no tratamento. Torna-se apenas um paliativo ou simplesmente não é bem sucedido. Algum deles percebe que existe algo mais que vai além dos seus conhecimentos técnicos. Muitas vezes a origem da nossa questão encontra-se no mundo espiritual e deve ser combatida no mundo espiritual. Esse é o bom combate. É uma luta eficaz contra o verdadeiro inimigo. Atenção, psicólogas. Como nos preparar para o enfrentamento? A condição indispensável para enfrentar e vencer essa batalha é estar do lado do bem com Jesus. Veja que não é apenas se declarar cristão. Muitos assim fazem, mas nem conhecem Jesus e aquilo que Ele fez por nós. Se cremos que Jesus está vivo e morreu na cruz por nós, podemos e devemos nos relacionar com Ele. Essa é a essência do cristianismo. Precisamos estar aliançados com Cristo. Quero aqui deixar uma palavra gravada no seu coração. Jesus não necessita de um falso amor. Jesus quer o verdadeiro amor do seu coração. O que é o falso amor? O falso amor é aquele que quando necessita, só quando necessita, não provoca o relacionamento com Jesus, só nos momentos das paradas difíceis, e se consegue, esquece. Se não consegue, reluta, se revolta contra Jesus.
ligações. Então, eu quero dizer a vocês que há interrupção aqui, sim, mas vamos em frente. Então, Jesus quer o verdadeiro amor. Existem cristãos que dizem que amam Jesus, mas na verdade não. Sabe por quê? Vou dizer para vocês. Procuram Jesus somente na hora que precisa, ou procuram Jesus só para prosperidade, vantagem, ganhar caro, casa, cura, etc. Não prova o verdadeiro amor com Jesus. Sabe como é que é o verdadeiro amor com Jesus? É você ter amor por Ele. Tribulação, 30 anos. E depois pedir um milagre e Ele lhe dá. Não ficar 30 anos sem ter um relacionamento com Jesus e querer exigir um milagre. E se não acontecer, se revolta. É esse amor de que Ele não precisa. Ele quer um amor verdadeiro, um amor sincero, um amor duradouro, sem interesse, benigno, incondicional. É esse o amor que Jesus exige de você. Estar ao lado de Jesus nos garante, amados e amadas, vitória. Pois a Bíblia afirma que, ao morrer na cruz e derramar seu sangue por nós, Ele não só te perdoou os pecados, mas também triunfou sobre o adversário e o exército mal. Jesus venceu e nós vencemos com Ele. Além disso, Ele disponibilizou recursos extraordinários que garantem a nossa vitória. No livro da Bíblia fala sobre esses recursos e você tem que ler a palavra. Uma mensagem também, quero passar aqui nos momentos de pandemia que não termina nunca. Vivemos sim esse momento único que está escrito no Apocalipse. 1/3 da humanidade iria sofrer com a pandemia. Sobre os cristãos, famílias, fome, outras áreas brutais. Mas acreditamos que com a fé haverá mudanças. Como eu digo sempre, tudo que é bom, tudo que é mal, sempre acaba, não dura para sempre. Temos que voltar o nosso coração e sempre nos aproximarmos de Jesus, não somente quando você precisa, não. Por isso, use o seu tempo, amado e amada, para desenvolver um relacionamento com o Pai e com o Filho. Jesus declarou: aquele que vier a mim, de maneira alguma o lançarei fora. O Senhor deseja te salvar, dar vida e abundância a você, e nos ensinar a lutar o bom combate em qualquer situação. Confie nele, amado e amada. Acredite, tudo vai mudar para melhor. Temos que ter fé, temos que nos relacionar com Jesus, não só nos momentos que necessitamos, principalmente quando as igrejas também estão em conflitos, orações, sermões para pacificação nesse mundo de guerras. Temos que orar para aqueles que necessitam da nossa oração, clamar ao Senhor que tenha piedade das crianças no mundo. A guerra, à medida que as tropas russas encontram resistência mais dura do que a esperada dos soldados ucranianos em Kiev, em outras cidades, os pastores de ambas as nações adaptaram cultos a essa realidade. Toda igreja orou, dobrou o joelho
pelos presidentes, governantes da Ucrânia e pela paz. Nós temos que ajudar os nossos irmãos, as crianças, orando, porque a guerra traz a tragédia, a aflição. Temos que congregar sempre, juntos, compartilharmos as orações, os jejuns, para que Deus abrande os angustiantes ataques aéreos naquela cidade, Kiev e outras, para que, de acordo com o Salmo 29, verso 25, quem teme ao homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor se está seguro. Quero aqui dedicar essa palavra aos cidadãos ucranianos. Pedimos que cesse essa guerra. No meio de uma guerra, isso não faz sentido. Ver crianças apavoradas, crianças com fome, mas o adversário adora, porque a destruição de um país cristão. Então, amados e amadas, eu quero dizer a vocês, em relação às perdas da Ucrânia, mais de 350 civis mortos e quase 1.700 feridos, a contagem relatada combina baixas civis e militares e morte de 14 crianças e 116 feridas. Então, amado e amada, lembre-se que eu sempre disse a vocês, nas minhas pregações, não temos dinheiro para ajudar esse povo, mas temos algo mais precioso, que é a oração, o jejum, o clamor. Então, eu peço nesse momento, de nos unirmos para orar, para aqueles que estão clamando nesse momento, a paz. E você que tem a liberdade, ore. Se você não é capaz de se levantar contra uma agressão, ore. Peça que Deus tenha piedade desse povo, porque é muito triste ver a sua casa, a sua cidade, a sua terra ser dizimada. Então, amados e amadas, eu peço a vocês que nós somos chamados de falar a verdade e expor ao mundo o engano dessa guerra. Enfim, eu quero expressar nessa pregação, juntamente com todos que estão aqui ouvindo, vendo, solidariedade para o povo da Ucrânia, as crianças, compartilhando nesse momento a dor daqueles que já perderam tudo, ante querido, tudo, casa, parentes. Oramos para que todos os planos do agressor sejam frustrados, envergonhados diante do Senhor. Apelamos a todos os fiéis dessa palavra, a boa vontade em todo o mundo, para que resistam à mentira e ao ódio do inimigo. Apelamos a todos para que peçam, orem o fim dessa guerra. Enfim, que a paz tenha lugar para esse povo ucraniano tão sofrido. A guerra, você pode ler também na Bíblia, o mundo passou por diversas fases de guerra.
Talvez você se dedique bastante à leitura sobre essas histórias de guerra, como forma de conhecimento. E pode ser também que a Bíblia nunca tenha te instigado para ver esse fator, esse lado, até agora. Mas temos, sim, na Bíblia, amados e amadas, guerras inúmeras, que além de fazer os povos sofrer, podem nos ajudar a conhecer a história da salvação do povo de Deus. E ainda você vai descobrir como Deus muitas vezes nem precisou da sua força divina, mas usou as sábias estratégias para o seu exército chegar à vitória. Gideão, por exemplo, e a guerra dos 300, pode até lembrar, mas a história não tem nada a ver com aqueles 300 do Esparta, os 300 espartanos. Acontece que Israel estava oprimida pelos madianitas, e para livrar o seu povo, Deus ordenou a Gideão que tomasse a frente do exército. Por obediência ao Senhor, Gideão se tornou o líder de 32 mil homens. Porém, para dar uma lição ao povo que estava adorando ídolos, abominação do Pai, Deus manda reduzir seus homens para 300, de 32 mil para 300. E aí, o que vocês acham que vai terminar essa história? Vejo em Juízes capítulo 6, verso 8, ou melhor, capítulo 6 e 8. Segundo, a grande guerra dos 9 reis, uma batalha que reuniu 4 reis contra outros 5 reis, entre eles os chefes do poderoso Sodoma e Gomorra. O episódio aconteceu no Vale de Sidim, as planícies do Mar Morto, um local cheio de poços de bitume, uma substância viscosa que foi fundamental para o desfecho da guerra. Pense ainda no meio da grande guerra entre reis, de repente apareceu Abraão, com 318 homens para batalhar também. O que um Deus fazia nesse lugar, e por que ele entrou numa guerra dessa dimensão? Leia Gênesis capítulo 14, por que eu estou relatando isso? Ucrânia, não se intimide, porque não é um exército poderoso que vai vencer o Deus Todo-Poderoso. Terceiro, Josafá e a profecia da guerra. Josafá era um rei agradável a Deus, havia exterminado os ídolos do meio do povo e conquistado toda a gente, com preceito de Deus de seu país. Entretanto, ao casar com uma israelita, o rei de Judá aliou-se a uma guerra que não era sua. Miquéia era um dos profetas de Israel que predisse um oráculo para os reis Josafá e Acabe, que seguiu em frente com a luta. Quem será o sobrevivente dessa história? Leiam 2 Crônicas, capítulo 17 e 18. Por que eu estou agindo assim? Porque o tempo é curto e as pregações têm que seguir em frente. Josué e a conquista da terra prometida. Talvez você já tenha visto algumas igrejas realizar eventos chamados Cerco de Jericó. Pois bem, esse nome vem juntamente dessa história, justamente. Josué foi o sucessor de Moisés, encarregado de introduzir o povo de Deus na terra prometida. E para isso ele tem que conquistar no meio de duras batalhas. Uma história que conta com espiões e uma estratégia divina. Leia, portanto, Josué capítulo 1, verso 10 e 18, capítulo 2, versos 6 e 8. O quinto, a saga entre Davi e os filisteus, outra guerra. Você já conhece essa história de Davi e Golias, é muito difundida, mas sabia que a guerra contra os filisteus, o povo que pertencia àquele gigante, não parou por ali não. A guerra só terminou depois que Davi se tornou rei. Até lá várias batalhas foram travadas. E ainda tem um episódio interessante, que o próprio pequeno guerreiro se refugia no meio do exército filisteu. Quer saber por quê? Leia 1 Samuel capítulo 17,
verso 18, capítulo 6 e verso 16, capítulo 28 e 29, 2 Samuel, capítulo 5, 17 e 25. O grande herói Judas Macabeu, ao conquistar de Judas Macabeu, foram tão as conquistas de Judas Macabeus foi tão significativa que a Bíblia, no capítulo 1 e 2 Macabeus, são assim chamados devido à origem do seu sobrenome. Dentre tantas guerras e vitórias, escolhemos as batalhas contra o exército de Demétrio, que queria exterminar o povo de Israel, por conta das inúmeras conquistas de Judas contra Sírias e arredores. Quer saber? Leia em Macabeus capítulo 3, verso 1 e 9, capítulo 42 e 60. Jefté, o juiz guerreiro. Outra vez Israel tinha pecado contra Deus e sofria opressão dos filisteus e amonitas. Precisavam de um chefe para o exército e buscaram Jefté, um valente guerreiro. O problema é que os próprios israelitas o haviam expulsado da casa do seu pai por ser um filho bastardo. Jefté coloca uma condição ao povo e passa a liderar a guerra contra os filhos de Amon. Qual será a condição? Leia Juízes capítulo 10, verso 6 e 18, capítulo 11, 12, verso 1 e 7. Então, amados e amadas, eu quero dizer a vocês de que porque as guerras existem desde o tempo do Novo Testamento, Antigo Testamento. Aprenda agora, amados e amadas, como pregar a palavra corretamente diante dessas guerras, dessas vidas perdidas. Por quê? Pregar a palavra de Deus é uma importância grande sobre os cristãos, sobre os governantes, sobre os donos das armas. Na sua essência, passar o conhecimento espiritual do cristianismo. Se esses governantes tivessem ouvido a palavra, não teriam cometido essas atrocidades, crianças morrendo. A prática para a vida das pessoas que precisam de algum auxílio, o acolhimento em momentos de dificuldade. Para conseguir tal objetivo, não é preciso ter um imenso preparo, mas conhecer e ouvir a palavra. Principalmente agir quando houver alguma inspiração ou boa intenção com relação aos nossos irmãos. O papel dos cristãos, amados e amadas, no mundo moderno é disseminar os valores das boas práticas que fazem com que as pessoas sigam o caminho divino sem grandes desvios ou atitudes imorais. Essa palavra é sobre a importância, essa pregação, e como ela deve ser empregada de forma correta. Qual a importância de pregar a palavra de Deus, amados e amadas? Pregar é importante, porque é uma das melhores formas de levar a mensagem a Deus, para que os seres humanos não cometam atrocidades como está acontecendo. Levar a palavra para esses que nunca ouviram e provocaram essa tragédia, crianças morrendo, mulheres, sem esse conhecimento divino. Se eles tivessem o conhecimento, fariam isso? Não. É fácil cair em tentação nos erros cotidianos, por isso é imprescindível fazer o trabalho de propagação da palavra de Cristo. Muitas pessoas são infelizes, vazias espiritualmente, e não sabem o que fazer para mudar a vida ou a situação. Às vezes uma pequena palavra, um auxílio pode se tornar um ponto de virada na sua vida e de quem busca o Senhor. De uma certa forma, pregar também é uma maneira de ajudar a comunidade, de garantir que os menos afortunados
tenho condições mínimas de ouvir, de sustentar. Além da pregação, é importante praticar caridade, obras, orações, para gerar e transformar essas situações de guerra. Por que tantas vidas perdidas? Por que tantas vidas perdidas? O que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia expressa vários momentos com relação à palavra de Deus, a pregar o Evangelho. De acordo com Paulo em Romanos capítulo 10, verso 14 e 17, não há como as pessoas crerem se não ouvirem a mensagem de Cristo. Esses governantes que estão provocando esse genocídio, essa tragédia na guerra, será que ouviram a palavra do Senhor? Não. Isso enfatiza com o trabalho teu, fiéis à palavra, servos do Senhor, amados e amadas, filhos, família. Seu trabalho cristão também consiste nessa ação de resgate dos pecadores e daqueles que estão perdidos no mundo, nas trevas, sem uma direção ou reforço espiritual, sem você pregar a palavra, orar por ele, clamar por ele. Não há mensagem sem mensagem, não há salvação sem mensagem. Vale ressaltar que existem pessoas distante de Deus, em qualquer lugar, inclusive dentro da igreja. Eu acabei de citar lá em cima. Portanto, o trabalho de pregar, amados e amadas, atenção pastores e pastoras, consiste no direcionamento constante das mensagens enviadas por Deus nesse momento. Ele está falando com você. Como eu disse, tem pessoas dentro da igreja, distante de Deus. Eu falei lá em cima que Jesus não mendiga o amor. Ele quer o amor verdadeiro. Ele não quer aquele que senta no banco da igreja e fica olhando como a irmã está arrumada, como o irmão está se portando. Frio. Por dentro, ele é um lobo, com olhos, palavra de ovelha. Pastores, pastoras, servas do novo reino de Deus, como pregar corretamente? Para pregar corretamente é preciso seguir a risca, não acrescentar, nem tirar as escrituras. É importante se manter dentro do contexto do texto que foi escrito, que está escrito, e atender a aplicação da vontade divina dentro da sua vida cotidiana, pela palavra escrita. Lembrando que pregar não significa forçar conceitos ou lei bíblica para aqueles que não querem ouvir. Como diria Jesus em Mateus capítulo 7, verso 6, não jogue pérola aos porcos, nem dê aos cães aquilo que é santo, pois atitudes negativas e destrutivas podem aparecer no seu caminho. Amada pastora Lia e Flávia, obviamente isso não significa que aqueles que não escutam a palavra são animais, mas existem pessoas que simplesmente não estão prontas para enxergar e atender o valor da palavra santa da Bíblia, o amor divino. Nessas circunstâncias é importante pregar o amor ao próximo, como ele nos amou, principalmente entender em certas situações e aplicar a prática de alguns conceitos bíblicos. É mais importante do que a aplicação da força com os ensinamentos. Forçar, se ele não quer ouvir. Outra dica importante que o Espírito Santo diz a você, pastor: para quem pregar a palavra de Deus corretamente, consiste no que está escrito na Bíblia, esteja voltado para o entendimento e aplicá-la, nem acrescentar e nem tirar. Isso pode, a palavra da Bíblia, o seu escrito,
desenvolver o seu entendimento e a sua sabedoria, transmitir a palavra através do Espírito Santo de Deus. Como pregar? Então, amados e amadas, temos que saber como pregar, sim, a palavra de Deus, porque existem pregadores que pregam só o versículo que convém. Existem pregadores que pregam e acrescentam além da palavra que está na Bíblia. Com certeza, pregando a verdadeira palavra vai ajudar a edificar as vidas e as almas perdidas a Cristo Jesus com o verdadeiro amor. Por que tantas almas perdidas? É isso que o Espírito Santo está transmitindo a você. É claro que a pregação é algo que geralmente você melhora com o tempo. Hoje em dia, porém, você não precisa mais levantar tanto tempo, ou melhor, levar tanto tempo assim para se aperfeiçoar, visto que existe informação de todas as formas que nos ajudam a atingir grandes resultados rápidos. Temos que pregar a palavra sem medo, através dos conselhos baseados na Bíblia. A importância de pregar a palavra, amados e amadas. Muitas pessoas ainda não pregam a palavra de Deus porque não sabem a sua importância. Eu ouvi, não tem problema, seu vizinho não quer ouvir, deixa. Não, você tem que insistir, jamais desanime. Creio que esse não seja o seu motivo, já que está ouvindo essa palavra, mas de qualquer forma é bom você saber, porque você vai sentir muito mais e motivar a pregar, a falar a palavra ao vizinho. Não precisa ser pastor para pregar, não precisa. O que precisa é fé e ser cristão de verdade. Paulo cita nas cartas aos Romanos: como, pois, invocarão aquele que não creram? Como crerão daquele que não ouviram? Como virão, se não há quem pregue? Repito: como, pois, invocarão aquele que não creram? Como crerão naquele que não ouviram? Como virão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas e de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versos 14 e 17. Paulo enfatiza que as pessoas não creram se não ouvirem a mensagem. Se não há pregador, não há mensagem, pastoras. Muitas pessoas estão perdidas, almas perdidas. Esse tema dessa pregação, fora da igreja, e precisam ser evangelizadas. Do contrário, elas não creram e nem se converterão. Por quê? Não ouviram. Você não pregou a verdadeira palavra. Além disso, muitas vezes, existem pessoas perdidas também dentro da própria igreja, como eu citei já. Por isso, a pessoa que anuncia a mensagem de Deus é muito importante para o avanço da glória e do reino de Deus. Os perdidos, amados e amadas, precisam de nós. O importante é refletirmos a palavra da Bíblia. É essa toda a compaixão que temos pelos pecadores perdidos. Nada mais faremos para buscá-los e alcançá-los? Igual Jesus, quando foi tomar a refeição com os publicanos, os fariseus disseram: ele almoça com os pecadores. E vocês sabem a resposta de Jesus: terão eles que morrer e ir para o inferno antes que lhes darmos a palavra?
tais gritos de consciência ressoam nos meus ouvidos. Como poderá haver escolhas quando se levantar um cadáver ao túmulo pensando, aqui jaz o corpo, mas onde está a alma? O que eu fiz por ela antes de morrer? Não adianta, depois que morreu, acender vela, rezar missa. Era parte da minha responsabilidade, que contas poderei prestar no juízo com Jesus? Sopra mim, Espírito Santo, sopra mim. Eu convido você também a dar uma olhada, reveja os teus princípios, a importância da palavra às almas perdidas. Quem pode pregar a palavra? Agora que você já sabe a importância de saber como pregar a palavra de Deus, vamos saber qual o tipo de pessoas que está apta a pregar. Aqueles que foram salvos. Pedro, para os irmãos eleitos, ele dirigiu sua carta dizendo assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdote real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para as suas maravilhas da luz. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Perceba, amados e amadas, que os escolhidos para anunciar a mensagem de Deus são os mesmos que antes foram escolhidos para serem salvos. Como pode uma pessoa que não é salva anunciar a salvação? Seria incoerente, né, amados? Pregarmos para as pessoas que encontram a salvação em Cristo, sendo que nós mesmos não encontramos? Não. Você não pode pregar o que você não sente. A partir do momento em que Cristo salvou você, receba dele a missão de pregar o Santo Evangelho. A pregação do Santo Evangelho são para todos os fiéis santos de Jesus, aqueles que venceram suas tentações e se santificaram verdadeiramente. A partir do momento que somos salvos, o Divino Espírito Santo começa a trabalhar através de você no processo chamado santificação. As palavras saídas desse servo é o Espírito Santo de Deus que está falando com você. Sopra mim, Espírito Santo. A santificação se trata de vencer tentações, abandonar os antigos pecados e vícios, através da própria palavra de Deus, para se parecer cada vez mais com Cristo Jesus. Em Lucas, ele escreve a respeito de Jesus após ter sido batizado e tentado por adversário. Tendo terminado todas as tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Santo Espírito de Deus. Por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos os elogiavam. Lucas, capítulo 4, verso 13 e 15. Perceba, amado e amada, que mesmo Jesus sendo perfeito, ele só começou a pregar nas sinagogas após ter vencido as tentações no deserto. Você também precisa vencer as tentações, as suas tentações para pregar. Acredito que muitas vezes nos deixa com medo de pregar, é saber que quando pecamos no nosso dia a dia, como quando temos vergonha de ser cristão, vergonha do seu colega de trabalho, do seu vizinho, que aponta você, aquele é um crente fanático, ele grita, Jesus está voltando. Se imponha, pregue a verdadeira palavra, satisfaça o ego do seu vizinho, ouvir o verdadeiro evangelho. Deve ser horrível pregar sobre as coisas que você não vive. É assim que os fariseus faziam, por isso eles não pregavam com autoridade como Jesus. Paulo escreveu ao jovem Timóteo a seguinte forma: procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro e não tem do que se vergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade, segundo Timóteo capítulo 2, verso 15. Ou seja, além do conhecimento bíblico, é necessário que não tenhamos pecado ocultos para que possamos anunciar a verdadeira mensagem de Deus. O Espírito Santo poderá descer sobre você.
com ousadia, e você pregar a palavra. Estude a palavra do Santo Evangelho. Primeiro foi dito, o Espírito Santo nos leva a palavra para que possamos nos santificar e abandonar nossos pecados. Jó capítulo 17, verso 17. Após isso, para você que possa pregar a palavra, você precisa se dedicar ao estudo da palavra. Paulo orientou Timóteo em sua segunda carta, que diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada pelo Pai e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, é perfeitamente instruído por toda a boa obra, segundo Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. Amados e amadas, então eu quero dizer a vocês que eu vou seguir no segundo vídeo, amém? Esse já, amém?